Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de EBD, com esse currículo fantástico que o Senhor tem nos dado, aonde nós falamos sobre os fundamentos da fé. Qual é a sua fé? Em que você tem crido? Aonde está baseado a sua fé? E eu quero dizer, convidando você a participar conosco dessas aulas que doravante tem acontecido, falando exatamente que a nossa fé está baseada na palavra de Deus. É dali que nós extraímos exatamente a nossa fé. Uma fé genuína, verdadeira, pura, honesta, sincera, que é a voz de Deus quando nós lemos e recebemos no nosso coração. Hoje nós estamos aqui com o Davi, professor também dessa classe, com o Américo, que está sempre presente nas classes, na aula interativa, na aula online, que acontece logo depois desse momento aqui conosco, e também Ailton, professor discipulado da nossa igreja. Hoje nós vamos falar sobre Deus, o Pai, e falar sobre os atributos comunicáveis de Deus. Na semana passada, o professor Davi deu aula sobre os atributos incomunicáveis. E aí hoje nós estamos falando sobre os atributos comunicáveis de Deus. Esses atributos que, mesmo depois da queda, mesmo depois da depravação do homem, mesmo depois que o pecado entrou no homem, nós vamos ter uma aula aqui, quando vamos falar sobre hamartiologia, que é o homem e o pecado, e quando o pecado entra na humanidade, automaticamente os atributos incomunicáveis, aquilo que Deus não comunica do seu ser, ele também deixou alguns atributos que são comunicáveis. Atributos no sentido como o entendimento claro de como nós podemos conhecer quem Deus é através dos seus atributos, saber quais são as suas qualidades, quais são as suas características, conhecer o seu caráter através dos seus atributos. E esses atributos comunicáveis que ele nos deixou, nós vamos conhecer cada vez mais quem ele é. E esse é o momento que nós vamos falar então sobre esses atributos dos quais vamos conhecer mais sobre o caráter de Deus. Os atributos comunicáveis, o caráter de Deus e os seus atributos que são comunicáveis. Deus possui infinitos atributos. Alguns deles ele escolheu para compartilhar conosco. Ao conhecê-los e desenvolvê-los, nós nos tornamos parecidos com Deus. Quando nós conhecemos esses atributos que Deus comunica, parte dele, como nós vamos ver aqui, como o amor, nós conhecemos quem Deus é. Tem um texto da Bíblia que diz, nós amamos porque fomos amados primeiro. Então, esses atributos comunicáveis que nos fazem conhecer quem Deus é quando nós nos tornamos parecidos com Ele. Pastor, eu entendo quando eu leio ali também, quando fala nos tornamos parecidos, né? É que mesmo esses atributos que eles são comunicáveis e partilhados conosco, a gente não consegue tê-los na essência de Deus e nem compreender a profundidade de Deus nesse atributo, né? É Por verdade. exemplo, o amor de Deus. Nosso amor é um amor, né, ali menos profundo, de repente, se comparado Limitado. ao amor de Deus, que é ilimitado e a gente até não consegue nem entender. Quando a gente olha para 1 Coríntios 13, né, e vê aquela manifestação do amor, de como Deus expressa esse amor para nós, né, o amor que nunca acaba, que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, é exatamente isso, Davi. O amor, que é um dos atributos de Deus, é uma forma de nós nos fazermos parecidos com Ele, de nós conhecermos a Ele, é um atributo que é comunicável, que não decaiu quando nós também precedemos com a queda, com a depravação humana, com o pecado que entrou no mundo. Mas, você tem razão, nunca, enquanto estivermos nessa carne mortal, nesse corpo mortal, nunca conseguiremos se comparar a esse amor e esses atributos comunicáveis que Deus nos dispensa. Observe, pastor, que em Gênesis, como está descrito ali, 1:27, ele criou a sua imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança. Por isso, o que Davi trouxe aqui esclarece exatamente que nós estamos parecidos e não iguais. É isso. Gênesis 1:27 diz, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
E esse é o texto que fala exatamente de que quando Deus nos criou, ele nos criou com a imagem dele, parecidos com ele. Quando a queda chegou até o homem, quando o pecado entrou no mundo, a partir da desobediência de Adão, automaticamente algumas coisas foram retiradas, não mais permitidas. Lembro bem do texto de Gênesis, quando Deus fala: agora o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal, portanto, precisamos afastá-lo da árvore da vida, para ele não tomar do fruto e pecar eternamente, quando o pecado entrou no mundo. Que pecado? A desobediência. Quando a desobediência de Adão entrou no mundo e separou ele de Deus, e por isso Deus o afasta do jardim do Éden, Deus diz: ele agora é como um de nós. E ele não pode ter acesso à árvore da vida, para que ele não coma e ele possa pecar eternamente. Por isso foi Adão e Eva afastados do paraíso. Foram. Os atributos de Deus que mostram seu caráter são os incomunicáveis que nós falamos na semana passada com o professor Davi, e hoje que nós vamos falar aqui, que são eles: a espiritualidade, o conhecimento, a sabedoria, a bondade, o amor, a misericórdia, a graça, a paciência e a santidade. Nós vamos falar sobre estes. Existem outros que a Bíblia nos descreve, mas nós ressaltamos esse para poder trazer a essa aula de hoje. A espiritualidade, e isso diz lá em João 4:24, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, e aí ele fala de forma muito clara, porque Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nessa passagem, Jesus ensinou a mulher samaritana que a adoração verdadeira não está ligada a um lugar físico, mas à condição espiritual interior de cada pessoa. A nossa espiritualidade é uma forma de nós conseguirmos adorar a Deus independente de onde estamos. Nós podemos adorar a Deus quando estamos dentro da igreja, no culto público, com a adoração, com o louvor, ouvindo a sua palavra, mas nós podemos adorar a Deus também quando estamos na nossa casa, quando estamos no nosso carro dirigindo, quando estamos de moto andando pela estrada, quando estamos em qualquer lugar, temos a oportunidade, a possibilidade de adorar a Deus. Por quê? Porque Deus é espírito e essa espiritualidade ele comunica a nós. E é importante, pastor, lembrar que adorar a Deus, adoração a Deus, também tem a ver com o testemunho cristão. Aonde quer que seja. Aonde quer que seja. Porque nós não podemos ter um entendimento que a adoração está só no culto de domingo, com o louvor, com os irmãos na igreja. Não. Adoração a Deus, para o crente, é um dever dele estar fazendo isso com o seu testemunho, com o seu comportamento, com a maneira de mostrar ao mundo que ele é um ser diferente, porque ele tem um Deus que nos ama em espírito e em verdade. Essa espiritualidade é que nos dá a capacidade de adorar a esse Deus aonde quer que estejamos. O Gruden diz lá na página 272 do seu livro, dizendo: a espiritualidade de Deus implica que Deus existe como um ser que não é feito de matéria, que não tem partes nem dimensões, é incapaz de ser percebido pelos nossos sentidos corpóreos e é mais excelente do que qualquer outro tipo de existência. Portanto, os atributos comunicáveis de Deus, Deus também nos deu uma natureza espiritual. E por isso que Deus nos permite adorá-lo, como está lá em João 4:24, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Na qual nos unimos com o Espírito do Senhor. Também é uma forma de enxergar a natureza espiritual que Deus comunica a nós, como está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, Paulo falando como, Davi? Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. A qual esse mesmo atributo comunicável, que é a espiritualidade,
o Espírito Santo se une, dando testemunho da nossa adoração na família de Deus, como está lá em Romanos 8,16, não é isso, Ailton? O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém. Na qual passamos à presença do Senhor quando morremos. Aqueles que morrem em Cristo, eles ressuscitam em Cristo. Aqueles que morrem sem Cristo, ressuscitam sem esse Cristo. Está escrito lá em Lucas 23:46, é isso, Américo? Isso. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aquele momento de angústia, aquele momento em que ele se sente abandonado e que ele diz: Pai, por que me abandonaste? Mas ele diz: na tua mão eu entrego o meu espírito. Aquele momento em que ele está entre a vida e a morte. Aquele momento daquele interlúdio que parecia ser uma eternidade e que mudou toda a humanidade por meio da decisão de Jesus. Quando nós estamos no Senhor em vida, quando nós temos a nossa espiritualidade firmada em Cristo em vida, quando nós morremos, nós também estamos com Cristo na eternidade. O conhecimento também é um atributo comunicável que Deus comunica a nós. Então, o conhecimento, Deus conhece totalmente a si e todas as coisas reais e possíveis, num ato simples e eterno. Portanto, Deus é perfeito em conhecimento. Está lá em Jó 37:16. Será que você sabe algo sobre o equilíbrio das nuvens e sobre as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? O conhecimento também, que está lá em 1 João 3:20, que Deus sabe tudo. Pois, se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Porque ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus, como está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 2. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Porque Deus conhece as nossas ações e pensamentos, como está descrito no Salmo 139. Você lê para nós, Américo? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Amém. Então, o conhecimento é um dos atributos comunicáveis de Deus. E esse conhecimento, como diz no Salmo 139, 1 e 2, que foi exatamente o que Américo acabou de ler, eu faço questão que a gente repita, que diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe discernes os meus pensamentos. O Salmo 139, versículo 4, que diz: antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu, Senhor, já conheces ela toda. Esse mesmo conhecimento que também está escrito no Salmo 139, versículo 16, que é um dos salmos mais incríveis, que fala sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Os teus olhos viram a minha substância ainda sem forma. No teu livro foram escritos os dias estabelecidos para mim, todos eles, quando nenhum deles ainda havia. O próximo atributo que Deus comunica conosco é a sabedoria. E eu lembro logo de Tiago falando: aquele que não tem sabedoria e quer, peça a Deus que o dá livremente e não joga na sua cara. A sabedoria, que é mais um dos atributos que Deus comunica conosco, é uma decisão divina quanto ao que fazer, que são sempre sábias, ou seja, sempre trarão os melhores resultados do ponto de vista supremo de Deus e trazem esses resultados pelos melhores meios possíveis. Por isso, como está escrito lá em Romanos 16, 27, nos ensina que Deus é único e que Deus é sábio. A este Deus, único e sábio,
seja dada toda a glória, por meio de Jesus Cristo, para sempre. Amém. Porque Deus, ele é sábio de coração, a sabedoria está nele. Ele é a plenitude de toda sabedoria, como está escrito em Jó, no capítulo 9, versículo 4. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem ousou desafiá-lo e sobreviveu? Porque com Deus está toda a sabedoria e força. Ele tem conselhos e entendimento, como está escrito em Jó, no capítulo 12. Com Deus estão a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Tiago 1,5, que foi o texto que eu falei no início. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que o concede livremente. E o versículo 6, e não joga na cara. Importante frisar isso, pastor. Porque se qualquer um de nós tem falta de sabedoria, a palavra de Deus nos revela que ele nos dará. Mas no versículo 6 é frisado que é preciso pedir sem que haja dúvida. Porque o que tem dúvida é igual ao barco que não sabe para onde ir. É levado para qualquer lado e qualquer lado lhe serve. Então é importante frisar que é preciso pedir sabedoria a Deus, mas pedir sabedoria sem dúvida no coração, acreditando, como nós cremos, que Ele é o nosso único Salvador, nosso único Redentor e que tem cuidado de nós e cuidará muito mais. Essa sabedoria que nós pedimos, que é uma sabedoria que vem do alto. Pastor, só contribuindo um pouco sobre essa questão da sabedoria e até outros atributos, né? Deus pode nos dar a sabedoria, mas ela nunca vai ser a sabedoria de Deus, né? Que é o que a gente falou um pouco aqui sobre os atributos comunicáveis. Porque a gente pode pensar, eu tenho a sabedoria de Deus agora, então eu já estou independente de Deus nessa área. Não, você não está. Ele dá sabedoria, mas não a dele. A dele é insondável, a gente não consegue nem compreender. É verdade. Interessante, pastor, essa colocação do Davi, porque, na verdade, o que o homem tem? Eu já até falei isso em outras aulas aqui. O homem tem a inteligência. A inteligência, inclusive, você cria até hoje a inteligência virtual que está aí, em todos os lugares. Você tem os sites de inteligência, você tem uma série de coisas. O homem, ele está sempre limitado à inteligência humana. Se ele quiser adquirir sabedoria, ele tem que pedir a Deus. Sabe o que é interessante, Ailton? É que sabedoria é diferente de inteligência mesmo. Inteligência é a capacidade que o ser humano tem de angariar informações. Inteligência é a capacidade que o ser humano tem de estudar, de se aprimorar, de saber, de conhecer as coisas. E com a internet a gente pode conhecer muito, com os livros nós podemos conhecer muito. Só que sabedoria é diferente de inteligência, porque sabedoria é a forma certa de aplicar aquilo que você conhece. Então, quando a Bíblia diz em Tiago de que nós devemos buscar a sabedoria que vem do alto, é de que a gente saiba que não adianta somente a gente conhecer as coisas, mas a gente precisa saber aplicar cada uma delas. E quando o texto, então, está falando de buscar sabedoria que vem do alto, é a ideia de que a gente precisa ter conhecimento e saber como aplicá-lo. Inteligência é apenas a capacidade de angariar conhecimento sobre algo. Sabedoria é a capacidade de aplicar esse conhecimento na vida cotidiana. E isso faz toda a diferença na vida do crente. E a inteligência é mortal. A inteligência morre com o homem. A sabedoria é eterna, assim como Deus que a possui. Portanto, a sabedoria de Deus é um atributo comunicável a nós. Podemos pedir com confiança pela sabedoria de Deus quando precisamos dela, pois Ele promete em Sua palavra. Essa sabedoria ou capacidade de levar uma vida agradável a Deus vem essencialmente pela leitura da palavra e pela obediência. Leitura, conhecimento. Leitura, inteligência. Conhecimento, aplicação.
A pessoa sábia, segundo os parâmetros divinos, andará continuamente na dependência do Senhor e com o desejo de exaltá-lo. O conhecimento é a forma correta de aplicarmos a inteligência àquilo que nós conhecemos. E para o crente faz toda a diferença. E eu digo mais, não adianta conhecer toda a Bíblia, de ponta a ponta. Se você não aplicá-la na sua própria vida, você não está sendo um homem sábio. Porque se isso acontece da maneira que o senhor está colocando, você conhece a Bíblia apenas o lado teológico da Bíblia. Você não conhece o lado espiritual da Bíblia. E a diferença vai estar nisso. Porque o homem natural, ele não consegue entender as coisas espirituais, porque elas se discernem naturalmente. Então, para que você adquira a sabedoria, você vai ter que começar a ver a Bíblia com os olhos espirituais. E como isso acontece? Isso acontece quando nós nos convertemos e o Espírito Santo de Deus faz a metanoia espiritual na cabeça do crente. Porque ele transforma a nossa mente, ele transforma a nossa maneira de ver a vida, ele transforma a maneira que nós nos comportamos diante da sociedade, e ele transforma essa vontade que antes nós não tínhamos de entender a Bíblia em passar a ter essa vontade de ter entendimento e aplicar no dia a dia. A bondade também é um dos atributos comunicáveis que Deus nos permite. A bondade, então, de Deus implica de que Ele é o padrão absoluto do que é bom. Deus é benigno, ou seja, a essência de Deus, ele é boa. Ele não é bom por conta de uma atitude boa, ele é bom por quem ele é. A benignidade é do Senhor e que tudo que Deus faz é digno de aprovação. Lá em Lucas 18:19 diz que ninguém é bom senão Deus. Aquela conversa de Jesus com o homem rico, com o jovem rico. Américo. E Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. O Senhor é bom, como diz lá no Salmo 100, no versículo 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e, de geração em geração, a sua fidelidade. Como diz no Salmo 34:8, prove e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Amém. A bondade é um atributo que Deus comunica a nós. É como se Deus estivesse dando parte daquilo que é dele, que é da essência dele. Então Deus não é bom, Deus é benigno, porque a benignidade, a essência da bondade, está em Deus. Deus é muito mais do que bom. Deus é muito mais excelente do que aquilo que nós podemos ter na nossa consciência como bondade. Bondade é um atributo, é algo que nós promovemos, que nós fazemos, porque Deus comunica da sua benignidade para que a gente também conheça dessa bondade. Isso volta novamente ao que nós estávamos estudando antes em Gênesis 1:27, porque somos semelhantes e tudo que nós fazemos é para o louvor da sua glória. Então veja, até os atos de bondade não é para nossa vanglória própria. Não. É para o louvor da glória de Deus. Então, esses textos que nós lemos só reforçam isso. As características que eles comunicam, quando eu falo eles, Deus, Jesus e Espírito Santo, comunicam conosco, as características que refletem a sua semelhança, né? Nós que somos a semelhança dele, para o louvor da sua glória. Tudo é para ele e é sobre ele. E importante falar sobre, só complementando sobre a bondade de Deus, é o que somos. Nós somos pecadores e que não merecemos a graça e a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Mas olhe como a gente acabou de ler aqui no Salmo 34, no versículo 8. Deus é tão bondoso que ele se deixa provar. Olha, eu deixo que você me prove a minha bondade.
se refugie nela para que você vá bem na sua vida, para que você tenha sobre a sua vida, mesmo sendo pecadores, a minha graça, porque ela te basta. O Gruden diz que reproduzindo esse atributo comunicável, como o da bondade, como o da sabedoria e tantos outros que nós falamos aqui, também devemos fazer o bem, ou seja, fazer aquilo que Deus aprova e assim imitar a bondade do nosso Pai Celestial. Em Gálatas 6:10 diz: por isso, à medida que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família na fé. Esse é o atributo que Deus comunica com o ser humano e que muitas vezes ele não é compreendido. E ele é o amor. Esse amor que Deus dispensa a nós, esse amor que Deus comunica conosco e que ele coloca como um atributo dele, do qual nós conhecemos de forma mais perfeita o caráter dele. É exatamente por causa do grande amor de Deus que nós não somos consumidos. É exatamente por conta do grande amor de Deus que nós fomos salvos. É exatamente por conta do grande amor de Deus que, como diz em 1 Coríntios 13, ele tudo crê, tudo suporta, tudo espera. É esse amor que ele comunica conosco, por mais difícil que seja de nós repetirmos ele. Pastor, e perceba a importância do amor, porque Paulo, ele fala das várias formas de amor no 13, mas no capítulo 13, o versículo 13, a fala de Paulo termina assim: portanto, agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Atributo, então, como sendo o amor. O amor de Deus implica que Deus se doa eternamente aos outros. Amor, em 1 Coríntios, é transliterado como sendo a palavra de caridade. E caridade é a ideia de se doar. Então, quando Deus nos ama, ele se doa a nós. Quando Deus nos amou de tal maneira, é porque ele se deu por nós, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Amor é o ato de se doar. O amor é também transliterado como a palavra caridade. Portanto, se você ama se doando, você só faz isso porque você foi amado primeiro. Porque Deus nos amou primeiro. E por isso a gente pode amar e fazer com que esse amor seja transmitido ao outro. Lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor. E aquele que conhece a Deus, como é, Américo? Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Como também o amor que está escrito em João 17:24, que diz que o amor de Deus já estava ativo antes da criação. É isso, Davi? Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Amém. Esse foi o momento em que Jesus disse que, em João 17:17 também, né? E que ele diz que a tua palavra é a verdade. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. E é esse mesmo texto que Jesus falando, orando ao Pai, ele diz, não tire eles do mundo, né? Então, esse amor que ele nos impele a copiar dele, foi porque ele fez primeiro por nós. Porque ele primeiro se doou por nós. E esse texto de João 17, ele é incrível, quando o próprio Jesus Cristo diz que ele se santifica por eles. Vocês entendem? Jesus dizendo, eu me santifico por eles. Não tires do mundo, sabe? Não permita que eles saiam do mundo. É incrível esse texto. O amor de Deus é refletido no relacionamento dele com a humanidade, especialmente com os pecadores. Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus,
mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Isso é amor. É se doar. Amor é se doar. É se doar a alguém. Se doar a Deus. Mas nunca esqueça que esse amor só está em você porque Deus te amou primeiro. Pastor, esse é um amor que o ser humano não tem capacidade de compreensão. Não tem capacidade de compreensão porque qual pai hoje entregaria o seu filho para pagar uma dívida de um desconhecido? Você que está em casa assistindo essa aula agora, olhe, se você tiver o seu filho, olhe para ele e pense assim: eu daria a vida do meu filho agora para pagar por um pecado, por algo que um desconhecido cometeu, sem com que o meu filho não tivesse nenhum pecado? Esse amor é incompreensível aos olhos humanos. Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Gruden diz lá na página 289 do seu livro, dizendo: imitamos esse atributo comunicável de Deus, em primeiro lugar, amando também a Deus, e depois amando aos outros, imitando o modo em que Deus os ama. Lá em Mateus 22:37 diz: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E no versículo 39 diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E estes são os 2 mandamentos que Jesus Cristo nos deixa como sendo o resumo dos 10 mandamentos que Deus nos deixou. Agora, não há como dissociar, só reforçando aqui, o amor a Deus e o amor ao próximo. Amar é um ato incondicional. E eu fico assim, para considerar aqui uma contextualização. E todos nós, quem é pai, quem vai ser pai, sabe o quanto que se entregar, não endeusar, porque a honra, como foi dito antes aqui, e a glória só a Deus. Mas o privilégio que Deus nos dá de primeiro cuidar, né, dos nossos, que é o primeiro sacerdócio, né, cuidar da família. Então, ver o filho crescer e se desenvolvendo, filho, filha, é extraordinário. E tudo que nós esperamos é que Deus nos capacite com sabedoria, com seus atributos comunicáveis, para poder exercer ali, para o louvor da glória dele, o cuidado. E que esses filhos, como já foi dito em pregações aqui na igreja, sejam agentes multiplicadores. Então, isso é um grande privilégio. E observando desse ponto de vista, é que eu paro para refletir aqui de que não há como dissociar o meu amor ao próximo, que é extremamente complexo, né? Porque tem pessoas diferentes, e o amor de Deus por nós, que é incondicional e que deu o Filho para propiciar pelos pecados que cometemos, inclusive todos os dias, todos os momentos, em alguma circunstância, no trânsito, onde quer que seja. E é dentro desse ponto que eu chego e me pergunto assim: se não fosse a misericórdia de Deus que se renova todas as manhãs, o que seria de nós? Por isso que o próximo atributo é a misericórdia, a graça e a paciência. É importante a gente fazer uma observação. Justiça, misericórdia e graça. Justiça é aquilo que você merece pelo que você fez, é aquilo que você merece pelo seu ato. É a condenação por aquilo que você fez. A misericórdia é você não receber aquilo que você merece pelo que você fez. A graça é você receber o que você não merece. Justiça, você recebe aquilo que merece. A misericórdia vem e diz que você não vai receber aquilo que você merece pelo que você cometeu. E a graça vem e diz: você vai receber algo ainda maior,
algo que você nunca mereceu. São atributos que Deus comunica com o ser humano, dizendo então a misericórdia, a graça e a paciência. Misericórdia, graça e paciência podem ser considerados como atos específicos da bondade de Deus. A misericórdia de Deus é a bondade divina para com os angustiados e aflitos. A misericórdia é o ato de Deus na nossa direção de nos livrar daquilo que nós merecemos. Como está escrito em Êxodo 34:6. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. A graça de Deus é a bondade divina para com os que só merecem o castigo. Está lá em Romanos 9:15, é isso? Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim como a paciência de Deus é a bondade divina ao suspender a punição dos que persistem no pecado por determinado tempo, como está em Êxodo 34:6 ou em Salmos 103:8. Salmo 103:8. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Eu lembro do pastor Irlan, quando esteve aqui na convenção no ano passado, e ele pregando, ele falou sobre a paciência e a longanimidade, e ele falando sobre a diferença, e ele dizendo que a paciência é a capacidade da gente suportar o processo, as coisas que vão acontecendo dia após dia. Mas ele diz que a longanimidade é a paciência de suportar as pessoas no meio do processo. Eu lembro dele falando isso aqui na convenção no ano passado. E Deus é exatamente assim. Deus é paciente, Ele é longânimo, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele suporta o processo com paciência, Ele suporta as pessoas no processo com muita paciência por causa da sua graça, da sua misericórdia e por causa da sua bondade. Mateus, no capítulo 5:7, diz que bem-aventurados são os misericordiosos, porque receberão misericórdia. O Gruden, na página 290 do seu livro, diz: devemos imitar a misericórdia de Deus em nossa conduta com os outros. Romanos 3:23 e 24 diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. A graça, como bondade de Deus, nos revela que a salvação pela graça é o oposto da salvação pelo esforço humano, pois a graça é uma dádiva concedida gratuitamente. Devemos, então, imitar a paciência de Deus e ser tardios em irar-nos, como diz em Tiago 1:19, e pacientes no sofrimento, como Cristo foi, como está escrito em 1 Pedro 2:20. Portanto, a paciência exige confiar continuamente que Deus vai cumprir as suas promessas e os seus propósitos em nossa vida, no tempo que Ele determinar, que é o tempo mais adequado. Se renovarmos a nossa confiança de que o Senhor cumprirá os seus propósitos no devido tempo, em prol do nosso bem e da sua glória, por isso nos capacitará a sermos pacientes, como diz Gruden na página 290 do seu livro. Próximo atributo comunicável de Deus é a santidade. E aí a gente lembra exatamente de Levíticos, quando Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. É interessante esse texto, porque ele não diz: sede santos, como eu sou santo. É impossível. Não como ele é, mas porque ele é. A santidade de Deus implica que ele é separado do pecado, de que ele se dedica a buscar a sua honra, porque quando honramos a Deus através da santidade, de sermos separados do pecado, fazemos com que a santidade, que é um atributo dele, de dar a mão ao ser humano, fazemos então com que
a santidade sendo um atributo de Deus, estejamos assim também honrando a Ele. Deus é denominado Santíssimo, como bem disse Santo de Israel, que está lá no Salmo 71, versículo 22. Os serafins em torno do trono de Deus também brandam, como diz em Isaías 6, 23, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. E é interessante que você saiba, todas as vezes que na Bíblia você encontrar uma mesma palavra sendo repetida 3 vezes, Santo, 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 por exemplo aqui, significa que é uma forma de escrita judaica para falar sobre o superlativo de alguma coisa. Então, quando você vê Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, está colocando como uma santidade acima de qualquer expectativa. É o superlativo do que é santo. Somente Deus é santo, santo, santo. Ninguém mais. É a triplicidade de uma hipérbole bíblica, né? A Bíblia tem algumas hipérboles que ela sempre vai engrandecer algo quando a gente passa por determinado texto. E aqui é dito santo, santo, santo. E se tivesse uma hipérbole, poderia dizer santão é o Senhor. A santidade de Deus fornece o padrão que o seu povo deve imitar. Ele ordena: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Conclusão, finalizando então, a lista dos atributos de Deus é infinita. Tanto pelo fato de não termos visto tudo o que ele nos revelou, quanto também por entendermos que jamais teremos pleno, total e exaustivo conhecimento de quem Deus é. Porém, podemos nos alegrar na certeza de que tudo o que Deus quis nos revelar e comunicar por meio de seus atributos é suficiente para conhecermos e amá-lo cada vez mais. Os atributos de Deus fazem com que nós venhamos a conhecer cada vez mais quem é o Senhor. Os atributos de Deus fazem com que nós nos aproximemos dele. Os atributos de Deus fazem com que a gente conheça quem ele é e conheça o caráter dele. E João, o nosso Joãozinho, lá da classe da UAI, a classe dos adolescentes, tem uma frase que ele diz: quanto mais conhecemos a Deus e desenvolvemos os seus atributos, mais seremos capazes de glorificá-lo. Joãozinho já está colocando frase de impacto, tá vendo? Portanto, na próxima semana nós vamos falar sobre a Trindade. Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. E talvez seja um assunto que para você seja difícil de compreender. Você então precisa estar conosco na próxima semana, participando dessa aula, conhecendo um pouco mais sobre a Palavra de Deus, sobre esse Deus Todo-Poderoso e agora, de forma mais específica, sobre a Trindade. Um estudo que, na verdade, não está descrito como palavra Trindade na Bíblia, mas é um estudo muito claro e bem embasado na própria Palavra de Deus, que fala sobre o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito como sendo um só Deus. Deixo aqui de forma muito clara dizendo para você, se você não entende o que é Trindade, não pode então desmerecê-la porque não conhece. Você pode se aprofundar e conhecer um pouco mais, e entender mais, mas não é porque você não entende que você vai desmerecê-la ou descreditar ou dizer que não existe. Na próxima semana nós estaremos aqui. E logo depois desse momento, agora vai aparecer um QR Code para que você participe conosco da aula interativa. Os nossos professores vão estar ali presentes e você é nosso convidado. Não desconecte, pelo contrário, vá até essa sala, participe, traga novas contribuições e participe conosco, porque eu tenho certeza que o Senhor continuará lhe abençoando. Até a próxima semana, querendo Deus, em nome de Jesus.